Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal. Sir Rob Linux Brasil. Esse é o seu Sir Rob Linux Notícias da última semana. Vamos lá porque tem bastante coisa. Sir Rob Linux Notícias 433. Alô, Rod Linux? Cenoura roxa. Sir Rob Linux. Ubuntu 24.10 foi lançado. Comemoração de 20 anos da distro Linux mais popular do mundo. Talvez não a mais usada, mas já foi um dia e ajudou o sistema Linux a ser mais conhecido. 24.10 vem logo depois da 24.0 LTS. Tem pessoas que não atualizam para uma versão Inter como esta, a 24.10, mas para usuários mais ousados e interessados nas novidades, vale muito a pena. O nome é Oracular Orion e vem com o kernel Linux 6.11, devidamente testado e aprovado pelos desenvolvedores da distro. Nova ferramenta experimental pedido de permissões gerencia melhor programas confiáveis ou não. O Ubuntu Desktop tem sob o capô o GNOME, que agora é a versão 47, GNOME 47, que foi lançada recentemente e não se esperava estar presente neste novo Ubuntu. Esse GNOME tem muitas novidades, veja o Sir Rob Linux Notícias que fala dele, muita coisa mesmo. A visualização de progressão de apps Snap no App Center, Steam Snap melhor com NVIDIA. O Mesa 3D fornecido pelo Snap será algo mais atualizado do que o que é usado pela distro por padrão. Melhoraram a segurança dos PPAs, repositório de terceiros, que no passado davam muitos problemas e às vezes ainda dão. O apt, gerenciador de pacotes, vem melhorado. Mostrará com mais clareza pacotes que serão instalados ou atualizados. E mais. A distro Linux KDE Neon está sendo rebaseada no Ubuntu 24.04. Você que usa, quando aparecer a notificação, aperte para atualizar. Numa divulgação super curta, ele nos ensina algo interessante. Usando o Ubuntu, um ou outro baseado nele, Linux Mint, por exemplo, tente sempre atualizar de 2 em 2 anos. Algumas coisas ficam defasadas ao ponto de te dar dor de cabeça. Por exemplo, no KDE Neon, eles apontam que o Pipewire já estava ficando crocante, se é que você me entende. Nova versão do VirtualBox 7.1.4. Agora está dando suporte para o kernel Linux 6.12, mas tem um porém. O kernel 6.12 está ativando o módulo KVM por padrão, mas está dando problema em carregar máquinas virtuais no VirtualBox. E para evitar isso, você precisa desativar o módulo. Adicione o parâmetro de kernel kvm.enable_virt_at_load igual 0. Ou você desativa o módulo. Resolveram um problema no drive gráfico, na parte de conectividade, rede, internet e etc. O primeiro beta da versão 31.0 do OBS Studio está disponível para testes. E quem tem NVIDIA vai gostar, porque estão adicionando filtro NVIDIA Blur e Background Blur. Aparentemente vai usar o NVENC para isso. E por falar nisso, placas da família Kepler não funcionarão mais com NVENC no programa OBS. As GTX 650, 660, 670, 80, 90, 760, 770 e suas versões de notebooks, respectivamente. O CEF, que vem do Chromium, agora é a versão 127. Não vale a pena atualizar da versão 28 ou anterior para essa nova versão. Melhor atualizar para a 30.2 e depois para 31.
Os pacotes .deb do repositório oficial não darão mais suporte ao Ubuntu 22.04. Use por Flatpak. Bastante coisa. No próprio GitHub tem versão .deb para quem quiser testar no Ubuntu ou Debian e derivados. Né? Aqui tem suporte, claro, né? 22.04, esquece. Use Flatpak. Mas é para testar, hein? Teste. Testar. A versão final chegará em breve. Gráficos. O driver Azahi é praticamente o primeiro a ter suporte ao Rust CL por padrão e que passou em todos os testes de conformidade. Azahi é um drive do Mesa 3D que é usado em dispositivos Apple M1 em diante e está se saindo muito bem com o Rust CL e seu suporte à linguagem de computação Open, o OpenCL. Dá para testar o Rust CL em outros drives, mas não há a segurança do funcionamento 100% com GPUs Intel, AMD, Nvidia, etc. Claro que, com o tempo, esses outros drives terão suporte habilitado por padrão. É só passarem nos testes. Quem tem um Apple desses e usa Linux é feliz. Faith Extrand fez sua palestra no XDC 2024 e fez sua explanação falando do drive RADV, driver Vulkan para placas AMD, que pode ser usado no Windows, através do WDD-M2, versão 2. Driver de mesa, pelo menos OpenGL, sempre se soube que trabalham lá também. Mas Vulkan deve ser a primeira vez que isso acontece. Um driver tipicamente usado no Linux ser testado nas janelas. Mas no momento ainda não está muito maduro, porém já se sabe que tem mais desempenho e que o drive proprietário da versão Windows tem um pouco menos de performance. E uma coisa que ela não disse é que dá para emular Ray Tracing em placas AMD sem o suporte oficial. Fica lento, mas dá para testar. Para desenvolvedores desprovidos de recursos, seria algo bem útil. A convenção XDC é anual e aborda temas ligados a tecnologias open source, Linux, desktop, gráficos, jogos, computação e etc. Este ano tiveram mais coisas por lá, por exemplo, engenheiros da Nvidia com planos para um driver Wayland, para Linux, óbvio. Trabalhos em cima de suporte a MUX de exibição, e o MUX, MUX, é algo interessante. Jogar tudo para GPU discreta, aumentando o desempenho, principalmente em laptops e outros com mais de um chip gráfico. Muita coisa. Games. Alô, Rod Linux. Red Hat Chili Peppers. Rod Linux Bragan. Robin. Alô. A empresa CodeWave esteve lá na XDC também, fez sua apresentação e mostrou o quanto estão trabalhando na compatibilidade de muitos dispositivos de entradas ligados a jogos. E essa empresa, que é ligada ao projeto Wine HQ e também trabalha com a Valve, mostraram o quanto é difícil desenvolver o drive Wayland lá no Wine, o quanto trabalham para implementar coisas no próprio kernel. Também é trabalho deles, sim. O foco deles é mais o lado comercial da coisa. Trabalham também vendendo seu app crossover, um Play on Linux pago. Mesmo assim, acabam beneficiando indiretamente o mundo open source. Pequena atualização no UMU Launcher, que apesar do nome não é um lançador tipo Lutris ou Heroic Games. É um programa que ajuda jogos que estão fora da Steam ou Steam.exe a rodarem com todas as novidades que o Proton da Valve disponibiliza. Corrigindo a versão por Flatpak, que às vezes o usuário não tem o FlatHub configurado e estava dando erro por isso. Defeito no Cross Device por Flatpak, também corrigido. Problemas corrigidos ao instalar no Debian.
É melhor usar o Debian 12 em diante a partir de agora. Projeto criado por Glorious Eggroll e o mesmo do Proton GE Custom e da distro Linux Nobara, entre outras coisas. O jogo Mini Royale ainda não foi lançado, mas tem uma versão demo. Tem versão nativa para Linux. E os desenvolvedores estão avisando que a ferramenta de compatibilidade no programa da Steam não precisa usar, pode ser desmarcada. Se passa em um ambiente de brinquedos, tipo um outro jogo que falamos aqui há muitos anos, The Mean Greens Plastic Warfare, que já teve versão nativa para Linux, mas deixou de ter depois de idas e vindas. Tomara que Mini Royale tenha boa aceitação. Mais um Battle Royale que tem versão nativa para Pinguim. O jogo Outrage Fight Fest, que é um jogo de luta no mínimo engraçado. Foi testado no Steam Deck e se tornou aprovado. Ganhou o selo. E no seu PC com Linux, aí ele vai rodar 200%. Não é caro pela diversão que ele proporciona. Multiplayer online de jogador contra jogador e também co-op. Obrigado pela presença de vocês, fiquem ligados porque vai ter mais dicas de Linux no canal, hein? Você que ainda não é inscrito, se inscreve porque semana que vem tem mais Sr. Rob Linux notícias. Não esqueçam de hypar o vídeo. Muito obrigado a vocês que sempre estão hypando os outros vídeos. Ó, você assistiu o vídeo, terminou, dá like, hypa e aí o vídeo é divulgado para mais pessoas dentro do YouTube. Muito obrigado por você ter feito isso até agora. Continue fazendo. Valeu, um grande abraço a todos, fiquem na paz. Valeu!